E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, nós estamos começando o segundo bimestre e a gente tem que iniciar uma matéria nova dentro dessa discussão sobre antropologia e cultura, né? Basicamente, o nosso ano todo vai ser a partir desse referencial. Só que antes, eu quero retomar um pouquinho com vocês algumas ideias do primeiro bimestre. Eu digo isso especialmente após corrigir alguns trabalhos, alguns mapas mentais, eu percebi que talvez não tenha ficado muito claro, porque a gente começou ali, eu falei, dei o start falando sobre a sociologia, o que são as ciências sociais, retomando um pouco uma matéria de outros anos. Foi assim que eu comecei. E aí a gente trabalhou poucas aulas com a antropologia mesmo, com a cultura. Acho que foram 4 aulas em que eu falei do conceito antropológico de cultura, a gente discutiu o texto dos Nascirema, passei para vocês o vídeo do Ailton Krenak falando na Assembleia, no plenário da Câmara dos Deputados por ocasião da Assembleia Constituinte. E depois eu passei o trabalho, né, que foi o mapa mental. Basicamente foi isso que nós fizemos. Então eu quero, assim, antes de prosseguir e adentrar especificamente no conteúdo do segundo bimestre, eu quero nessa aula e na próxima, ou seja, nos dois tópicos da AVA referentes às primeiras 2 semanas do segundo bimestre, eu quero retomar um pouquinho os conteúdos do primeiro para reforçar, tá? E basicamente são esses 3 conceitos que aparecem aí no slide, nomeando o slide, né? Que é o de cultura, etnocentrismo e eurocentrismo. Então, vamos ver assim com calma a questão da cultura. Porque essa é uma palavra muito conhecida da gente. Ela é usada de forma bastante com muitos significados, vamos dizer assim, tá? Então, assim, a gente pode dizer que cultura, por exemplo, ela é sinônimo de cultivo de alimentos, um exemplo. Então, assim, poderíamos falar em cultura de gêneros agrícolas, cultura do arroz, da soja, da batata, entre outras culturas. Da mesma forma, a cultura a gente costuma usar como quase que um sinônimo de erudição, de escolarização, né? De conhecimento. Então daria para dizer assim, o Machado de Assis foi um homem de muita cultura, um intelectual das letras, por exemplo. Essa é uma percepção de cultura como algo que uns vão ter, outros não vão ter, ou uns terão mais do que os outros. Só que na antropologia a gente trabalha com uma outra percepção de que a cultura ela é quase que uma imanência do ser humano. Toda a sociedade, todo o povo, na medida em que troca linguagem, troca tudo o que vivencia, todo o povo está produzindo assim cultura. E, enfim, a cultura é algo que tem uma riqueza, uma infinidade praticamente incomparável, né? Então, lá no século XIX, num contexto ainda da antropologia inicial, da antropologia evolucionista, que ela estava muito mais preocupada até com a questão física e biológica que eu comentei para vocês no vídeo introdutório sobre a antropologia. Lá no século XIX, com Edward Tylor, surge esse conceito de cultura, que ele é muito parecido com o atual, mas ele ainda está muito influenciado pelo paradigma evolucionista, né? Que considera uma escalada linear, progressiva entre povos mais atrasados e os mais civilizados, e que por isso os mais civilizados teriam mais cultura, vamos dizer assim. Mas o conceito é muito próximo desse que eu estava falando, de um conjunto de códigos compartilhados por um povo. Aí, no século XX, e isso eu também já falei para vocês, eu só estou retomando, a partir, sobretudo, dos estudos de Franz Boas, um geógrafo e antropólogo alemão que foi viver nos Estados Unidos, passa a surgir esse conceito de cultura que, de certa forma, ele é o mesmo até hoje, né?
que é o que eu chamo de não sou eu que chamo, né? Isso é a própria área, o conceito antropológico de cultura. E esse é um conceito muito abrangente, pois considera a cultura um conjunto vasto de práticas, rituais, crenças, costumes, técnicas, linguagens, símbolos e representações de um povo ou de um grupo social. Ou seja, tá? A cultura ela é basicamente todo o conjunto de abstrações, mas também de materialidades, né? Porque a cultura ela pode ser abstrata na medida em que a gente se refere a símbolos, a gente se refere a códigos que são pensados apenas, mas ela também é composta por materialidades, sei lá, como artefatos, instrumentos, ferramentas, tudo que um povo produz, aliás. Então a cultura é esse conjunto de abstrações e materialidades dotadas de sentido, né? Porque a questão da cultura está justamente no sentido, que é humanamente produzido e, obviamente, compartilhado dentro de um grupo. O sentido ele é sempre compartilhado. Se algo está só na minha cabeça e é completamente incompreensível por outras pessoas, não tem sentido. O sentido ele existe na medida em que ele é compartilhado linguisticamente. E aí o Boas ele percebe que, a partir dessa visão mais abrangente, ele percebe que o valor e os sentidos da cultura eles são dados na lógica interna do grupo, ou seja, nas suas próprias particularidades. Então é muito difícil, se não impossível, comparar o valor das culturas justamente porque ele reside na lógica interna de cada grupo, de cada povo, de cada lugar. Naquilo que o Franz Boas denomina como particularismo histórico. E bom, né? Cada povo, cada cultura de cada povo vai tomando um desenvolvimento muito peculiar devido às suas particularidades, que são muitas, né? Históricas, geográficas, ambientais, enfim, todo tipo de particularidade que constitui um povo vai se exprimir em particularidades na cultura. E aí é muito difícil a gente falar em cultura melhor ou pior, porque como é que a gente vai comparar? Se o nosso referencial o nosso referencial são os limites da nossa própria cultura. A gente está preso em grades culturais que não nos permitem olhar de fora a experiência dos outros povos, dos outros grupos, das outras etnias, das outras épocas. A gente não pode fazer isso. A nossa referência ela sempre vai ser parcial. A nossa referência ela é sempre tendenciosa, porque ela é o nosso lugar de vivência do mundo, é o nosso lugar cultural. Então, isso, do ponto de vista ético, na antropologia se traduz no seguinte, em falar que toda cultura ela tem uma importância única dentro da sua própria particularidade e que, por princípio, a gente não deve falar em culturas melhores ou piores, mas culturas diferentes. Porque nós estamos completamente presos dentro de uma grade de referência e todas as outras pessoas de outros povos também estão. E aí, bom, o que é melhor? O que é pior? O que tem sentido e o que não tem? O que é bizarro e o que não é bizarro? Então a gente olha para costumes de outros povos muito diferentes e pensa, nossa, isso é horrível, isso é bizarro, isso é ridículo. Da mesma forma que nós poderíamos ser vistos assim por pessoas que vivenciam experiências muito diferentes da realidade. Porque elas vão procurar na nossa vivência sentidos que elas não vão encontrar, porque eles são nossos, e vão pensar, puxa, essas pessoas aí, sei lá, ocidentais, brasileiras, cristãs do século XXI, vivem uma vida muito louca, não faz sentido nenhum. Porque, claro, esse observador de fora, ele vai estar olhando a partir de uma grade referencial completamente diferente da nossa. E vai enxergar em nós pessoas bizarras, sem sentido, da mesma forma que nós tendemos a olhar para pessoas com modos de vida muito diferentes. Então, assim, a cultura é um pouco isso, né? Esse grande conjunto simbólico da experiência humana compartilhada, cuja diversidade é
é infinita porque nenhuma experiência humana compartilhada vai ser igual, não adianta. Em qualquer lugar onde qualquer coisa acontece entre seres humanos, algo diferente está acontecendo, logo algo diferente está sendo incorporado à cultura. Acho que agora eu fui um pouco mais, não sei se mais preciso, mas assim, eu consigo resgatar melhor esse conceito com vocês e isso vai fixar melhor. Né? Embora eu já tenha feito isso em outro vídeo, mas acho que é válido esse esforço de repetição. E aí, esses outros dois conceitos que eu coloquei aqui, o etnocentrismo e o eurocentrismo, que são extremamente importantes e complementares da antropologia, eles têm a ver justamente com isso. Assim, ó, o etnocentrismo, ele é essa tendência que a gente tem, todo mundo tem, de enxergar a sua própria cultura, valores, crenças, religiões, práticas, enfim, é a nossa tendência de enxergar a nossa cultura no centro. E esse centro ele não é só um centro assim de lugar, ele é um centro qualitativo. Ele significa que muitas vezes a gente tem uma tendência, e particularmente os povos europeus e a experiência colonial, ela é etnocêntrica de um modo muito violento. Não é que outros povos não sejam etnocêntricos também, todo mundo é, porque a gente está preso aos limites da cultura. Mas o etnocentrismo significa colocar sua própria cultura acima das outras, muitas vezes como superior ou como a única que tem sentido. Se é isso, no caso dos povos da experiência colonial, isso se traduziu em práticas muito, muito perversas de considerar os outros às vezes como não humanos, de considerar o outro seria aquele povo muito diferente do europeu branco, vamos dizer assim, de considerar ele como alguém sem alma ou que pode ser escravizado, alguém que é bárbaro e que, portanto, precisa ser domesticado, preso, ensinado de forma violenta a viver da forma cultural que seria, entre aspas, a correta. Então é isso, né? O etnocentrismo ele se trata de uma experiência de negação ou não aceitação ou incompreensão da alteridade. A alteridade é o outro, o diferente. Etnocentrismo tem a ver com não aceitar o diferente, com reduzir o diferente, com inferiorizar o diferente, com negar a diferença do diferente, com tentar fazer com que o diferente seja igual a nós, muitas vezes. Então é algo que está dado em todas as culturas, obviamente, porque no mínimo, a gente não compreende esse outro. E isso entra no registro do etnocentrismo. Mas na pior das hipóteses, pode ser uma violência cultural absurda. Pode significar tu tentar extinguir esse outro na sua existência. Né? Então, vamos pegar um exemplo muito batido, mas eu acho que ele é sempre válido. Vamos pegar o exemplo do nazismo, onde certos grupos sociais foram considerados indignos de continuar existindo. E a ideologia nazista era uma ideologia da superioridade racial. O que justificava isso era que a raça ariana era superior às outras e deveria prevalecer. E as demais, algumas serviriam para trabalhar e outras não deveriam nem existir. Então tu tem uma consideração de que esse outro, na sua cultura, nos seus hábitos e na sua cor da pele, na sua racialidade, de que ele é inferior. Isso é o etnocentrismo mais violento, vamos dizer assim, que a gente pode pensar, entre outros extremamente violentos, obviamente, né, como a escravização da população negra e indígena na América colonial. E aí a gente passa para esse terceiro conceito, que é o de eurocentrismo, e ele é muito importante, porque na verdade na antropologia a gente fala sempre em cultura, etnocentrismo e alteridade, nessa discussão introdutória da antropologia. Não falamos tanto em eurocentrismo, mas eu estou trazendo aqui porque ele vai ficar, esse conceito ele vai ser ligado à matéria do segundo bimestre que eu vou começar, sem ser nesta aula nem na próxima, eu vou começar, que é para falar sobre raça, racismo
entre outros assuntos desse conteúdo. E o eurocentrismo nada mais é do que uma forma de etnocentrismo identificada com a superioridade cultural, econômica, racial europeia que se deu nos processos de colonização de todo o mundo, né? Então, a partir dos séculos XVI, XVII, na América, depois adentrando na colonização da África e da Ásia, a dominação política, econômica, cultural da Europa, ou do que hoje a gente chama de Ocidente, para incluir o principal agente de dominação mundial, que são os Estados Unidos da América, que herdam o legado britânico imperial de dominação do mundo, a narrativa ela tá nessa ideia de superioridade do europeu, do branco, superioridade que é militar, que é econômica, que é nas artes, que é, enfim, até na moral. Não estou dizendo que essa superioridade existe, não, estou dizendo que isso é a ideia que avaliza a dominação europeia, que é aí que se constitui o eurocentrismo, como essa percepção de que o europeu ele é superior, de que ele é mais civilizado, de que, portanto, ele tem o direito de dominar, de colonizar outros povos. Certo? Então, isso tem muito a ver com a matéria do segundo bimestre, porque em grande parte, a explicação da pretensa superioridade europeia passa pela questão racial, que não é por acaso. Essa questão racial é o fundamento do escravismo moderno, mais recente, das populações não brancas. Né? E no Brasil é um processo que marca, que funda as estruturas da nossa sociedade, a questão racial. Certo? Então, assim, eu estou retomando esses conceitos que eu já falei para vocês, para a gente ter um pouco mais de nitidez, de clareza, para vocês conseguirem também pegar melhor os conteúdos que eu vou trazer daqui para frente, porque provavelmente eu não vou voltar a falar. Eu não vou mais dizer, a cultura é isso, etnocentrismo é aquilo. Mas isso é a base para a gente discutir todos os temas que virão nesse ano letivo, tá? E aí, só para encerrar, eu trago essa tirinha. Ah, não. Eu acabei passando, falando sem mostrar aqui, mas enfim, eu só estou listando aqui cultura, conceito antropológico, etnocentrismo e eurocentrismo. Então, basicamente é isso, né? E a antropologia, o que ela faz, né? Ela tenta fazer esse exercício de compreensão da alteridade, de compreensão do outro, da diferença. Diferença essa que é fundamentada na cultura. Justamente porque a cultura ela abrange todas as diferenças, todas as particularidades das pessoas, dos povos, das etnias, dos tempos. A cultura é o que nos faz humanos. Entende? Se há algo que define a humanidade por excelência é justamente essa capacidade simbólica de produção da cultura. De fazer ritos, por exemplo, rituais, sei lá, fúnebres. É algo que a gente vai identificar lá na humanidade primitiva como uma característica cultural. Ué, como assim? Como assim um grupo de animaizinhos pelados, cheio de pelos no corpo, resolveram fazer alguma coisa que tem que não pode ter outra explicação que não passe pela abstração simbólica, pela linguagem. É nesse processo de comunicação de um grupo de pessoas, através da linguagem e através de práticas, né, ou seja, de materializações dessa linguagem, que vai surgir a cultura. Tem até não, isso eu não falei para vocês no vídeo de algumas semanas atrás. Tem até assim, algumas teses sobre a origem da cultura, né? E uma delas que eu acho muito fantástica, que é a do Claude Lévi-Strauss, que é um grande antropólogo do século passado, que o Lévi-Strauss ele estuda muito a questão estudou, né? Muito a questão do parentesco, da família.
E Levi-Strauss vai dizer que um dos fatores determinantes do surgimento da cultura é a proibição do incesto, a interdição do incesto. Porque, em tese, sei lá, os animais eles não têm muito essa distinção, né? Tu tem a fêmea que amamenta os seus filhotes e depois que desmama, bom, segue a vida, né? E nos povos humanos a gente vai ter essa diferenciação muito elementar entre, sei lá, quem tu pode transar e quem tu não pode transar. E depois, com a evolução da cultura, vai ser com quem tu pode casar e quem tu não pode casar. E isso, assim, é uma das regras mais elementares no início da cultura. Então, segundo Levi-Strauss, essa proibição do incesto ela é meio que um tabu fundante da cultura, porque ela vai se identificar em muitas e muitas sociedades sempre. Claro, cuidado, né? A gente vai ter uma identificação do que é o incesto muito diferente de outros povos. Eu não estou dizendo que incesto é a mesma coisa para todos, não é isso. Se a gente pensar, por exemplo, os povos indígenas ameríndios aqui do Brasil, muitos deles eles são, sei lá, o povo ele vive com um sistema de casamentos exogâmicos. Então eles têm dois clãs. Vamos supor que é o clã A e o clã B. Para não ser algo abstrato assim, vamos pegar, sei lá, o clã da onça e o clã, sei lá, da capivara. E aí as pessoas, elas de nascimento, elas vão pertencer a uma dessas linhagens. E se o casamento é exogâmico, significa que capivara só pode casar com onça. Então, talvez o incesto, muitas vezes, ele não esteja relacionado exatamente com a ideia de família nuclear que a gente tem, papai, mamãe e filhinho, esse incesto psicanalítico, esse incesto freudiano, que retoma a ideia lá do complexo de Édipo, né? Não é isso. É a ideia de que os povos primitivos, lá no início da cultura, em que esses povos humanos viviam de forma nômade, eles conseguiram identificar uma proibição. Essas pessoas aqui, tu não pode transar, ponto final. Todas as outras pode. Aí essa é um pouco a tese de Levi-Strauss, né? De que tá na família e especificamente na interdição do incesto, uma das talvez a primeira manifestação ou uma das primeiras manifestações culturais e que tem assim representação ao longo de toda a história, né? Mas claro, a cultura ela é algo que vai muito, muito, muito além disso. É só para eu deixar bem claro para vocês essa característica humana imanente da cultura. Hoje a gente pode questionar até se animais têm formas culturais, uma vez que a cultura ela tem a ver com a produção da linguagem, com a comunicação. E por muito tempo se disse que os animais eles eram puro instinto, que eles não teriam comunicação, que eles não teriam linguagem. E hoje há muitos estudos dizendo que não é verdade isso, né? Então, se os animais eles têm uma linguagem interna com sentido e se comunicam e conseguem estruturar a vida de forma simbólica, bom, então eles também teriam alguma forma de cultura. Mas essa não é a nossa discussão, tá? Só, enfim, já divaguei um pouquinho mais. E para encerrar, eu trago essa tirinha aqui, que eu acho do Carlos Ruas, que ele faz uma brincadeira que eu acho que tem tudo a ver com essa matéria que eu tô falando para vocês, né? Tu vê ali, tem duas pessoas, enfim, dois bonecos, não, eu tô antropomorfizando, né? Eles não parecem exatamente humanos, mas enfim, que cada um tem a sua crença, dá para ver que parece ser uma crença em algum tipo de divindade, enfim. E aí um diz, esse é o meu. Aliás, esse é o meu certo e o meu errado. Aí o outro ali que tem uma outra representação cultural das divindades diz, não, seus conceitos são estranhos. Na cabeça desse outro ali, as divindades, ou certo e errado, são outra coisa, e para ele essa outra coisa faz sentido. Então é um pouco assim que a cultura funciona, né? Ela é a grande riqueza humana em todas as suas particularidades e nuances, mas também em todas as suas confusões e complicações e dificuldades de entendimento. E elas não são poucas, né? Nós humanos temos uma rara habilidade de gostar, de nos matar uns aos outros
por aquilo que a gente simplesmente não entende ou não concorda, né? Mas enfim, essa já é uma discussão política bem complexa que eu não vou adentrar agora. Por hoje é isso, tá? Eu vou, junto com essa aula, eu vou disponibilizar um material. Vou passar mais uma aula para reforçar a discussão sobre cultura. Eu vou passar um texto para vocês para a aula seguinte, relacionado com a ideia de eficácia simbólica, ou seja, o quanto até aquilo que aparentemente não parece ter base na realidade, muitas vezes funciona justamente por essa eficácia simbólica que se dá que é o fato das pessoas acreditarem nas coisas. É isso, certo? Então, são duas aulas que eu vou passar ainda para discutir a questão de cultura, enfim, ritual. Ritual vai ser a próxima aula. E daí, depois disso, a gente adentra no novo conteúdo, gente. Um abraço, um beijo, fiquem bem e se cuidem aí.